Olá, irmãos e irmãs. E vamos agora nos entregando a este ambiente, liberando os nossos pensamentos, nos acalmando, relaxando, fazendo contato com a espiritualidade que se encontra junto a nós, nos fazendo sentir a sua presença, aumentando a ligação com o nosso mentor individual, este amigo e protetor que está sempre conosco, auxiliando, intuindo, e que nos pede para que possamos ouvir o seu chamado, quando nos convida à vivência da paz e à prática do bem. Com Joana de Ângeles e Irmã Rosário, mentoras desta casa que nos acompanha, nos conduzindo nesse momento ao seu campanário, onde junto a elas e as freirinhas podemos receber a paz, as bênçãos e a luz de irmãs tão dedicadas. E assim chegamos a Maria de Nazaré, mãe de amor, cuidadora incansável, que está sempre nos dizendo: filho, acalma-te, tudo irá passar, eu estou aqui, confia. Com o seu carinho, ela nos leva ao Mestre Jesus, a quem agradecemos por estar no meio de nós, pela sua paciência e serenidade, pelos ensinos do seu Evangelho e por nos conduzir ao caminho da salvação. Que possamos sentir junto a este Mestre o reencontro. E Ele caminha conosco a presença de Deus, nosso Pai, a quem agradecemos humildemente pela sua misericórdia e amor por nós, por esta reencarnação, por ter nos criado, pela vida, e que mesmo diante das adversidades que ela traz, Ele nos propicia a felicidade, louvando com a prece que o seu Filho nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Passaremos agora para o passe coletivo. Neste momento, pedimos a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento desta casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos nós, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio. Aos assistidos em tratamento de P2, pedimos que se ligue com as equipes deste passe, que possamos sentir a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se ligue com as equipes deste passe. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho. Em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Aos assistidos em tratamento de P3B, pedimos que se ligue com as equipes deste passe. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessários com a luz laser,
Pedimos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. A luz rosa clara envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos. E amarela no frontal para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com o seu mentor individual. Vamos, neste momento, envolvendo cada assistido em uma cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se ligue com as equipes médicas espirituais. Rogamos a projeção da cor verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos, para acalmarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. Pedimos que todos, encarnados e desencarnados, sejam envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais do tratamento infantil, Meimei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e corações para a palestra a seguir. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva mais uma vez. O tema que eu trago hoje é família e reencarnação. E sempre que eu começo uma palestra, eu digo que é para nossa reflexão. Essa não é diferente, mas eu gostaria de pedir algo mais. Eu gostaria que nós fizéssemos com esta palestra uma retrospectiva. Uma retrospectiva baseada, parecida com aquela que Santo Agostinho nos pede no Livro dos Espíritos, onde nós procuramos consultar a nossa consciência mais a miúde para perceber o que nós fizemos aos outros. Se alguém tem algo contra nós, o bem que não fizemos, mas um pouco além disso, não apenas neste dia, mas nesta encarnação. Como somos? O que fizemos nesta encarnação até hoje? O que fizemos de bom e de ruim? Porque não é uma retrospectiva como aquelas que aparecem na televisão, onde a gente consulta, vê o último ano e apenas as coisas ruins se passam. Não. Consultar a nossa encarnação pensando também as coisas boas que nós fizemos. Enfim, o que nos trouxe até aqui, a ser quem somos até hoje. E eu digo ser como somos até hoje, porque nós somos seres em constante mutação. Estamos sempre aprendendo, sentindo, e tudo que aprendemos e sentimos nos modifica. E no Livro dos Espíritos, o capítulo 6, ele vai nos falar da
da finalidade da reencarnação. E, em resumo, a explicação que você vai encontrar é que a reencarnação é para a depuração do espírito. A finalidade da reencarnação é se aprimorar. E a questão 258 do Livro dos Espíritos, ela diz: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem um espírito consciência e previsão do que lhe sucederá na vida terrena? E a resposta é: ele próprio escolhe o gênero das provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Mas não todas as coisas. Porque na questão seguinte fala sobre isso. Fala que do fato dele perceber, do espírito escolher o gênero das provas, ele vai saber todas as tribulações, todas as consequências do que ele vai passar. E os espíritos respondem não, todas não. Porque não escolhes e previstes tudo o que vos sucede no mundo até as mínimas coisas. Escolhe o gênero da prova. As particularidades correm por conta da posição que vos achais e são muitas vezes consequências das vossas ações. São consequências de tudo o que fazemos. São as causas atuais das nossas aflições, as causas desta encarnação. Tudo que fazemos tem consequências. E a maioria das tribulações, das aflições que passamos, são causadas nesta encarnação. Lembrando que nada é por acaso. Tudo o que passamos é consequência de nossas ações, de nossas escolhas, de nossos próprios pensamentos. Não é por acaso os relacionamentos que tivemos, os relacionamentos que temos. Não é por acaso os relacionamentos que se tornam conjugais. E casamento é aqui um ponto muito importante. Casamento é tão importante que Jesus utilizou numa parábola como ensinamento. Aproveitou para ensinar. E tem gente que diz que fala que vai casar para ser feliz. Gente, casar para ser feliz? Olha, não casa. O outro está lá, está quietinho, às vezes já está feliz. Vai lá cutucar ele. Não é o motivo certo para o casamento. O casamento, ele deve ser por afinidade. Afinidade espiritual, programação espiritual. O casamento é um plano divino. É um planejamento espiritual. Case para estar sempre juntos. Para ter aquela felicidade de namoro, porque para se casar existe um tempo de namoro onde existe aquele cortejo, as pessoas procuram sentir-se bem juntas, procuram agradar sempre. E isso deveria percorrer pelo tempo de casamento. Esse projeto espiritual, esse programa de vida, feito antes da encarnação. Então nós programamos nascer em tal família. Nascemos em determinada família de acordo com o nosso planejamento e afinidade. Nós aceitamos os filhos, por filhos, os espíritos que nos chegam. Nós aceitamos antes da encarnação. Nós preparamos no plano espiritual todos os relacionamentos.
Os relacionamentos que nós preparamos no mundo espiritual, nós preparamos com quem muito conflitamos no passado e com quem muito amamos no passado. E às vezes os relacionamentos na encarnação atual nos trazem lições. Aliás, é para isso que estamos juntos, para aprender, caminhar junto, evoluir. E conviver não é uma coisa simples. É um aprendizado diário. Isso me lembra uma história de Chico Xavier, quando uma mulher muito queixosa chega a ele e ela fala do marido. Ela reclama muito com ele, reclama da família, do marido que é bruto, grosseiro, porquinho, do filho que é ingrato. Ela fala da filha que não ajuda em nada e é fútil. Enfim, ela vai reclamando, falando. E depois ela para, fica olhando para ele e ele só responde: que bom, né, minha filha? Ela fala: mas Chico, você não escutou nada do que eu falei? Como assim bom? Ele falou: é bom, minha filha, porque você não precisa sair de casa para aprender as lições que você necessita. Estão todas ali. É lições que você precisa. Então percebam esse planejamento espiritual. Lembre-se disso no seio da família. E a questão 775 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: o que aconteceria se houvesse um afrouxamento dos laços de família? Para ver como isso é importante. Os laços de família. Os Espíritos respondem: a recrudescência do egoísmo. Recrudescer o egoísmo, pensar somente individual, de forma competitiva, mesmo no seio de família, seria voltar à barbárie. Cada um por si. Do tempo que precisava se lutar pelo seu alimento sem pensar no outro. Primeiro você, sempre você. E família, a convivência, é isso que vai fazer a depuração do nosso espírito. Não é fácil. Conviver é incomodar. Conviver é ser incomodado também. Imagina naqueles momentos que você quer ficar sozinho, está lá, quietinho, e alguém chega lá e fala: por que você está tão quieto? Você só queria ficar quieto. Não é simples. Quando você quer ficar ali com a luz apagada, e alguém chega: não, mas eu quero a luz acesa. A convivência é incomodar e ser incomodado. E lidar com isso. Isso vai fazer você perceber aquilo que você tem que melhorar. Isso vai fazer você ter mais compreensão, paciência, tolerância. E falando em vínculos familiares, pais são aqueles que têm sob sua tutela uma criança. E na questão 385 do Livro dos Espíritos, explica, eu acho que muito bem, esse âmbito familiar. Que é a questão 385, ela pede por que a mudança do caráter de um indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência.
É que o espírito se modifica? É um outro espírito que vai ocupar o lugar? O que acontece? E a resposta dos espíritos é extensa, mas essa é uma questão que vale bastante a pena refletir sobre ela. Eu acho que ela nos traz o âmbito familiar todo. Ele diz assim: é que o espírito retorna à natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que farão, nem o que serão. Contudo, afeição lhes tendes, as acariciais, como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra aos seus filhos como o maior amor que um ser possa devotar a outro. De onde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. As crianças são seres que Deus manda a novas experiências, para que não lhes possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem do que deveriam ser. Se não o são, consequentemente, posteriormente, quando for mais velha, castigo exclusivamente sobre elas recai. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também, e sobretudo, por seus pais, cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intragável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisem da proteção ou assistência que lhes foram dispensada durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, facilmente eles aprendem a explicação. Bom, essa resposta ela continua, ela é extensa, e é importante aqui prestar atenção nos pontos dessa explicação. Quando ele fala de 15 ou 20 anos em que se dá assistência à criança, até os 15 ou 20 anos. Depois lhes muda o caráter. A psiquiatria, a neurociência, ela nos aponta que na primeira infância, tudo que uma criança ver, ouvir, sentir, viver, vai influenciar o adulto que ela vai se tornar. Tal a importância daqueles que cuidam das crianças, aqueles que lidam com as crianças. Tudo o que fizer elas sentir, viver, vai influenciar no adulto que ela vai se tornar. Então nascemos com essa capa de esquecimento. Não sabemos quem fomos, que isso para não interferir na encarnação atual, e podermos moldar. Nós moldamos as crianças, nós fomos moldados, melhorando o nosso aspecto espiritual, nosso aspecto moral. Essa parte da primeira infância especialmente.
Então a importância dessa fase, que um caráter mal moldado por pessoas ruins, os traumas na primeira infância, diz a psiquiatria que elas podem causar os transtornos profundos de personalidade. As esquizofrenias, por exemplo, os psicopatas, podem ser formados nessa idade. Mas além daí, depois da primeira infância, que se vai até os 6 anos, ainda temos dos 6 aos 14. Ainda pode ser moldado a parte moral, não só pelas explicações, pelas lições que são dadas, mas pelo exemplo. Então levamos as crianças para a escola, mandamos elas para a escola, e isso é um hábito da sociedade, porque elas precisam aprender a matemática, as ciências, o idioma e outras matérias. E aí é importante também que se leve essas crianças para ter um ensino religioso, para que elas tenham para o espírito, que é imortal. Porque se estamos fazendo algo para o lado material, é importante que se faça para o lado espiritual. Durante toda esta fase, até os 14 anos, nós temos a plasticidade neurológica. Isso é até a pré-adolescência. Depois da pré-adolescência, aos 15 anos, é quando temos a resposta dos espíritos, que ele retoma o caráter tal qual como era. Porém, com todas as modificações que os pais, os cuidadores, os responsáveis puderam lhe dar. E isto é a parte muito importante a dizer. É a parte da obrigação dos cuidadores. E a resposta da 385 continua dizendo que, com efeito, ponderai que em vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contrariam hábitos diferentes dos vossos. E aí, do ensinamento, da importância do ensinamento dos cuidadores. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, salvo os missionários. Então os espíritos entram na vida para se melhorarem, sempre. É assim com todos. Mesmo aqueles que vêm para ajudar os outros, sempre existe a melhora pessoal. Toda vez que você vai ajudar alguém, você melhora também. Então, os verdadeiros laços de família não são apenas laços de sangue e de simpatia, afinidade de pensamentos. São antes e depois da encarnação, programação, afinidade espiritual. Por isso que afinidade, existe a afinidade espiritual, e aí você encontra pessoas que, nascidas de pais diferentes, às vezes têm mais afinidade do que os consanguíneos. E, falando em afinidade, nós temos que pensar na sociedade hoje. Como a nossa sociedade está? Nossa sociedade se parece hoje muito materialista. E isso é um grande problema. Porque a sociedade muito materialista, ela se torna muito individual.
ela volta, aquele recrudescência do egoísmo. Você vê que hoje nas famílias não existe mais aquela roda do álbum de fotos, onde as pessoas se reuniam para olhar as fotos. E ninguém tira foto em momento ruim, em momento triste. Então aquilo traz para a memória, traz para o cérebro, para o ser, os momentos de alegria tão importantes para a vida. E o processo tecnológico, ele é para a evolução. É um processo para ter colaboração. A colaboração é uma lei. Ela é contra o individualismo. Porque tem momentos que você vai ajudar e tem momentos que você vai ser ajudado. Tem momentos que você vai ser o ombro amigo, o ouvido. Você vai dar uma ajuda financeira. E tem momentos que você vai precisar disso. O André Luiz nos recomenda tratar aqueles que moram com você, tratar os familiares como se fossem visitas. Já pensou nisso? Bom dia, boa tarde, como vai? Aceita um café? Dentro de casa, no âmbito familiar? Utilizar a xícara nova para os familiares, para aqueles que estão próximos de você, não só para as visitas. Faria as pessoas se sentirem melhores. E respeitar. Porque conviver é respeitar. E você precisa respeitar. No livro dos Espíritos, em toda a codificação, a gente encontra honrar pai e mãe, que vai além do respeito. Mas esse respeito se estende a todos os familiares. E respeitar momentos de individualidade também é importante. Respeitar os momentos de tristeza. A pessoa está lá, está triste, ela quer passar os momentos dela, ela precisa passar aquilo para superar. Mas, às vezes, alguém vai lá incomodar e não deixa. Não, porque você está aí tão quieto, sai daí. Os momentos de alegria, a pessoa está esfuziante. E aí, às vezes o outro fala, mas que isso? Que palhaçada é essa? E cortar os momentos de alegria. E Chico nos diz que atrapalhar a alegria de alguém é um dos maiores pecados que a pessoa pode cometer. Então, os laços de família, que não tem um padrão. Tá? Família não quer dizer que é deste ou daquele padrão. Mas os laços de família, ele vai muito além disso. Os vínculos familiares com quem amamos, com aqueles que amamos no passado e com inimigos do passado. E tem gente que acha que também que os laços de família, aqueles nossos familiares são apenas inimigos do passado. Mas não. Normalmente, a maior parte são espíritos simpáticos. Você vê que famílias tendem a querer ficar juntos, a fazer festas. E tem a família espiritual. O vínculo espiritual, Jesus nos dá o exemplo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 5, quando, naquela passagem que ele diz que as pessoas vão atrás de Jesus e querem prendê-lo. E vai lá os irmãos dele com a mãe, e eles chegam para Jesus perguntando, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. E também quando Jesus está na cruz, que da cruz ele olha para a mãe dele, ali desesperado embaixo, e diz,
mãe, eis aí seu filho. E olhando para João, ele fala, filho, eis aí a sua mãe. Vínculo espiritual. Familiares, vínculo espiritual, nós conhecemos muito, nós sentimos isso no âmago no nosso íntimo. E esse tema é extenso, a gente poderia falar dele muito tempo. E aqui apenas gostaria de encerrar relembrando um poema do Chico, que, se refletirmos sobre esse poema, veremos muito dos vínculos. O poema do Chico diz: somos o que atraímos. Você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia. Mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem mesmo. Mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, meus irmãos, a proposta de retrospectiva não é para martirizar-se, para viver no passado. Porque retrospectiva é bom para você aprender, mas não para fazer morada. Muita paz. Preenchidos pelo amor divino, através das palavras do Evangelho que acabamos de ouvir, que possamos elevar as nossas vibrações em doações. Entregamos o amor que recebemos aos desamparados, àqueles que não possuem um teto, aos asilos, aos doentes, aos órfãos. Aonde quer que se encontre um irmão necessitado. Que possamos distribuir também por todo o nosso planeta, levando a paz, a harmonia e a serenidade aos corações daqueles que se esqueceram do amor de Deus, para que possam resgatar este amor, trazendo-los de novo a plenitude da vida e a paz interior. Que possamos também distribuir esse amor a todos aqueles com quem convivemos, levando aos seus corações o melhor que existe dentro de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus.